Estude na quarentena, o cérebro não pode parar. Ficar em casa não é um problema, e o prof vai te ajudar. Olá pessoal, essa é a nossa aula de matemática de hoje. Se você está procurando outra aula, vou deixar linkado no izinho aqui a playlist e você encontra a aula que você precisa ali, beleza? Então, na nossa aula de hoje, nós vamos aprender sobre frações, né? Tá aí um conteúdo bem importante que a gente precisa aprender este ano. Então, vamos falar sobre fração. A palavra fração vem do latim e significa partido, dividido ou quebrado. Olha só, o profeta grifou aqui a palavra dividido. Então, a fração, na verdade, ela é uma divisão. Então, nós vamos aprender aí com o tempo, né, o que é uma fração e o que ela tem a ver com a divisão. Então, a fração é um modo de expressar uma quantidade a partir de uma razão de dois números inteiros. Então, nós vamos ver alguns exemplos agora. Então, olha só, essa aqui é uma fração. Para eu ler essa fração, eu leio 1/8. 1/8. E toda fração tem essa barrinha no meio aqui. O que quer dizer esse 1/8? É uma coisa inteira dividida em 8 partes. Então, vamos ver agora os termos dessa fração. Então, olha só. Esse 1 aqui é o inteiro, como o prof tinha dito. E esse 8 aqui é o número de partes que o inteiro foi dividido. O 1, que nesse caso, né, o 1 é o numerador, e aqui embaixo, esse 8 é o denominador. Então, tudo que vai para cima da barrinha é o numerador, para baixo é o denominador. O denominador nunca pode ser igual a zero. Então, você jamais não vê uma fração aqui, 1/0, por exemplo. Tá? Sempre tem um número maior que zero aqui. E então, o inteiro é as partes que vão ser consideradas. Primeiro vamos falar aqui dessa parte. O 8 é as partes que um todo será dividido. Então vai ter alguma coisa inteira dividida em 8 partes e nós vamos considerar apenas uma parte de todas essas 8 aqui. Tá meio complicado agora, mas com os exemplos a gente vai entender bem. Vamos lá então. Então nós vamos falar sobre metade, 1/4 e 1/8. A palavra metade você já conhece, mas nós vamos relembrar, né? Então vamos pensar que esse círculo aqui é o nosso inteiro. Então ele é o nosso inteiro. Se eu quero pegar a metade desse círculo, eu tenho que dividir ele aqui no meio, ou aqui no meio, ou na vertical, ou na horizontal, certo? Vamos dividir aqui na vertical. Então olha só, metade. O símbolo de metade é esse aqui, ó, 1/2, que é 1 inteiro dividido em duas partes. Olha só, uma parte aqui, outra parte aqui. Então, isso significa que é a metade. Uma coisa inteira, no caso o círculo, dividida em duas partes. Uma, duas. Vamos ver agora o que é 1/4. Eu vou dividir esse meu inteiro em 4 partes. Então, 1 inteiro dividido em 4 partes. 1, 2, 3, 4 partes. Certo? E se eu quiser fazer 1/8, como é que eu faço? Eu tenho que dividir aqui e aqui. Transformar esse meu inteiro em 8 partes. Olha só, aqui está. Ó. O símbolo de 1/8 é 1/8. A gente fala 1/8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pedaços daquele meu inteiro. Se a gente imaginar que isso aqui é uma pizza, a gente pode dizer que é uma pizza de 8 pedaços. Né? Se fosse o exemplo anterior, era uma pizza de 4 pedaços. Então, pessoal, nós vamos falar agora sobre metade. Então, a metade, o que é uma metade? É alguma coisa inteira que a gente divide em duas partes, né? Exatamente iguais. Então, aqui nós temos metade. Então, a fração é o quê? Ela é um inteiro e eu quero só uma parte desse inteiro que foi dividido em duas. Então, eu tenho esse aqui é o nosso inteiro, aqui estão as duas partes e eu quero só uma parte dessa que está feito. Então, olha só, eu tenho uma parte pintada de duas partes. Então, certo? Ó, uma parte pintada, outra parte não pintada. São duas partes, eu quero só uma. Vamos para o próximo exemplo.
1 quarto, mesma coisa. Então, eu tenho alguma coisa, né, o meu inteiro, transformada em 4 partes. E quantas partes eu vou querer? Só uma. Agora, se eu quiser 1/8. Então, eu tenho o inteiro meu, vai ser dividido em 8 partes. E eu quero quantas partes desse meu oitavo? Uma parte só. Isso é 1/8. Agora, se eu quisesse 2/8, então eu tenho um inteiro. E quantas partes que importam para mim? E quantas partes vai ser dividida? 8 partes. E quantas partes importam? 2. Então, 2/8. Se eu quisesse 3/8, então eu tenho um inteiro dividido em 8 partes. E quantas partes importam para mim? 3. Então eu vou pintar 3 partes. Isso é 3/8. E se eu pintasse mais uma, seria 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, até 8/8. No 9/8 não existiria, porque não tenho 9 partes disponíveis, somente 8. Beleza? Então, pessoal, agora nós vamos para as atividades de hoje. Então, lá no livro didático, na página 70 e 71, vai ter as atividades. Então, vocês vão ter que pegar uma tesourinha, recortar os materiais que tem lá na página 233 do livro. Tá? Quem não tem esse material, quem não tem o livro didático, pode pegar uma tampa de pote redonda ou uma tampa de alguma coisa, um pires, numa folha, né? E desenha o círculo e depois recorta para fazer também. Aí faz as atividades. As atividades são a 1, 2, 3 e 4 dessas duas páginas. E tem que fazer todas as letras, A, B e C. Pode responder no livro mesmo. Beleza, pessoal? Então, a aula de hoje era essa. Espero que vocês tenham aprendido. Se não aprendeu, lê lá no livro, façam as atividades, dá uma olhada aí no vídeo de novo, se precisar. Beleza? Então, beijos, pessoal. Até mais. Tchau! Deixe o seu like nesse vídeo. Não esquece de comentar. Se você achou muito difícil, bote a cabeça pra funcionar.